Eu vou daqui para frente, eu gravo depois. Então, vamos. O ego patológico. Considerando a palavra patológico no seu sentido mais amplo, podemos dizer que o ego em si é patológico, não importa de que forma assuma. Né? É aquilo. O ego é patológico. E todos os outros, vamos dizer, todas as outras rotulações que os psiquiatras e os psicólogos dão à mente, para mim, tudo é ego, não, é tudo ego. Quando observamos a raiz desse termo no grego antigo, vemos quanto é apropriado aplicá-lo ao ego. Embora costume ser usado para explicar uma condição de doença, ela deriva de patos. Olha, eu nem tinha lido isso e concordo. Que significa sofrimento. Isso, é claro, foi o que Buda descobriu 2.600 anos atrás como uma característica da condição humana. Uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. A infelicidade é uma doença mental, emocional, que atingiu proporções epidêmicas. É o equivalente subjetivo da poluição ambiental do planeta. Estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja, ciúme, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas. Além disso, há a compreensão errônea de que eles não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu o considero responsável pela minha dor. Isso é o que o ego deixa subentendido. As pessoas sempre culpam os outros, né, dos seus erros, dos seus enganos, né? Estão sempre culpando o outro, para não assumirem a responsabilidade, porque elas têm medo de serem condenadas, na verdade. Elas não querem assumir que o erro é delas para elas não terem que mudar, porque o reconhecimento do erro implica em mudança de comportamento, né, de paradigma de comportamento. Então, as pessoas, como elas são apegadas às ideias, né, aos desejos, às aversões, às crenças delas, elas não querem assumir o erro para não ter que mudar esses conceitos. É uma loucura. Uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. Não, não vê mesmo. Ele age em prol de si mesmo para se defender, para se manter vivo. E eu vi durante muito tempo, porque os meus filhos, teve um que frequentou psicólogo, ele, em vez de resolver as suas questões, foi ficando muito egoísta. Ele não era e foi ficando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Até que ele mesmo percebeu e saiu fora. Porque estava melhorando para um lado e piorando para o outro. Quer dizer, o que adiantou? Aí ele reagia de uma forma, ele foi ficando egoísta e ficando cada vez mais reativo. Ele foi melhorando o lado da emotividade dele, do não saber lidar com as emoções, mas foi ficando também de um jeito que ficava difícil de lidar. Porque tudo era eu. É uma loucura isso, estava difícil, mas ele percebeu e saiu fora. Aí melhorou. Ah, pai. Só um minutinho que eu vou acender a luz aqui, gente. Espera aí.
eu ver onde que eu parei. Eu vou só ler essa frase aqui, que eu acho que eu já li, mas vou ler de novo. É o equivalente, quer dizer, toda esse infelicidade, né, que é uma doença mental emocional, né, é equivalente ao subjetivo da poluição ambiental do planeta. Estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja e ciúme, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas. Foi isso que eu acabei de falar. Além disso, a compreensão errônea de que eles não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu considero responsável pela minha dor. Isso é o que o ego deixa subtendido. E quando ele age, né, quando ele, de alguma forma, gera sofrimento no outro, quando o outro reclama, ele fala assim, mas foi você que me obrigou a fazer isso. Quantas vezes eu já ouvi isso? Você me fez fazer isso. Ah, o ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a esta situação. Podemos dizer que de horrível, sem atentarmos para o fato de que o frio, o vento e a chuva ou qualquer elemento ao qual estejamos reagindo não são horríveis. Eles são como são, simplesmente é o que é. Faz parte, né? O que é horrível é nossa reação, a resistência subjetiva a eles e a emoção que é criada por essa resistência. Nas palavras de Shakespeare, nada existe de bom nem mal, o pensamento é o que torna assim, exatamente. Né? É o seu pensamento, eu já escrevi outro dia não, já tem mais tempo, né? O pensamento é só um pensamento, é você que faz ele se tornar uma brisa ou um furacão. É exatamente isso. Mais do que isso, o ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer, porque até determinado ponto ele se fortalece por meio desse estado negativo. Por exemplo, a raiva e o ressentimento exacerbam o ego, aumentando a sensação de separação, enfatizando a diferença em relação aos outros e criando a postura estou coberto de razão, que mais parece uma fortaleza inexpugnável. Se fôssemos capazes de observar as mudanças psicológicas que acontecem dentro do nosso corpo, quando somos dominados por essas disposições negativas, caso pudéssemos ver de que modo elas prejudicam o funcionamento do coração e dos sistemas digestivo e imunológico, além de muitas outras funções corporais, ficaria óbvio que esses estados são de fato patológicos. Isso é, são formas de sofrimento e não de prazer. A mente é muito engraçada. É essa confusão que a mente faz com a identificação com o corpo. Ela vai em busca do prazer e foge da dor. E confunde, às vezes, o prazer com dor. E tem gente que está tão acostumada ao sofrimento, né? Que fica apegado ao sofrimento e não quer largar o sofrimento também, não. Aí é como se estivesse cultivando como prazer. Né? É patológico, realmente, é uma doença. Né? Sempre que nos encontramos nesse tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso ou que acredita que ele nos dará o que desejamos. Tem pessoas que a gente vai conversar, a pessoa só conversa de doença, só conversa de coisas, né? Só as coisas difíceis da vida, ela não é capaz de ver uma luzinha em nada, né? É a tal da vítima, né? Tá sempre se vitimizando, sentindo que o mundo é um terror, né? Que todo mundo é ruim. Complicado, né? Sempre que nos encontramos
Nesse tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso ou que acredita que ele nos dará o que desejamos. De outra maneira, quem o buscaria, quem gostaria de tornar a si mesmo e os outros infelizes e causar doenças no próprio corpo? Portanto, sempre que o negativismo surgir, fomos capazes de estar conscientes de que existe algo em nós que sente prazer nele ou acredita que ele tem um propósito último, estaremos nos tornando conscientes do ego diretamente. É nesse momento que nossa identidade se transfere do ego para a consciência. Isso quer dizer que o ego está se encolhendo enquanto a consciência está se expandindo. A consciência, na verdade, não está se expandindo, ela está sendo descoberta. Porque o ego está sendo removido, ele está se dissolvendo na própria consciência. Então, a consciência não está se expandindo, ela simplesmente está se abrindo, por isso que chama despertar, né? Ela está ali, né, e estava encoberta, né? Então, na verdade, ela não está se expandindo, porque ela sempre é expandida, mas ela está sendo descoberta, né? Então, acontece a retirada dos véus, né, que alguns dizem. Quanto mais consciente do ego, mais consciente da própria consciência, da presença em si. Se você vê a manifestação do ego, ele já perde a força ali, no momento que você já percebe. Você percebe o ego, ele já perde a força ali, naquele instante. Cada vez que você percebe, mesmo que ele não acabe naquele instante, né? Porque às vezes tem alguns egos bem resistentes, né? Quando ele voltar, ele já vai voltar mais fraco, já você vai perceber com mais facilidade. Até que ele se dissolve completamente. Ele não te manipula mais. Se em meio ao negativismo conseguimos compreender a ideia de que naquele instante estamos causando sofrimento a nós mesmos, isso será suficiente para nos colocar acima das limitações das reações e dos estados egóicos condicionados. Isso mostrará as infinitas possibilidades que se abrem para nós quando a consciência está presente. Maneiras diferentes e muito mais inteligentes de enfrentarmos qualquer situação, porque aí é a consciência atuando, não é o ego mais. Não é mais a limitação, é a inteligência pura ali, utilizando as suas ferramentas que existem, né? Que você já tem, e também a sabedoria interna que aflora, né? Assim que reconhecemos nossa infelicidade como algo não inteligente, nos libertamos dela. Exatamente. O negativismo é destituído de inteligência. Ele é sempre uma criação do ego, que pode ser desperto, mas não é inteligente. Isso. A esperteza persegue objetivos próprios e pequenos. Sempre subjuga a inteligência do outro. E a sua própria, né, a consciência. Porque a consciência está dormindo nessa pessoa, né? Está totalmente ali escondida. Ela impulsiona a pessoa, mas a pessoa não percebe que está ali viva dentro dela. E, então, essa pessoa que se julga inteligente, né, ela é esperta, porque é o que acontece com a maioria das pessoas que tentam passar a perna nos outros. Elas são espertas, mas elas se traem, porque elas não são muito inteligentes. Então, elas acabam cometendo enganos, cometendo erros e deixando pistas, né? Então, elas acabam sendo desmascaradas.
A inteligência vê o conjunto maior em que todas as coisas estão interligadas. A esperteza é motivada pelo interesse pessoal e é extremamente imediatista. Em sua maioria, os políticos e os profissionais do mundo dos negócios são espertos. Muito poucos são inteligentes. E eu conheço também gente que não tem nada a ver com política e também se julga muito esperto. E, no fundo, acaba se dando mal. Tudo que é alcançado por meio da esperteza tem vida curta e sempre resulta numa derrota pessoal. É isso aí. A esperteza divide, enquanto a inteligência inclui. Bom, vamos. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vamos encerrar por aqui hoje. Deixa eu... Aqui, ó. Próximo, nós vamos à infelicidade em segundo plano. Vamos encerrar, então, o nosso encontro de hoje, né? Agradeço a todos pela presença, né? E até o próximo encontro. Boa noite.